Porque quem te deixou vai sentir sua falta, sem você fazer nada. Alguém por quem você se importava profundamente, simplesmente virou as costas para você. Sem explicações, sem preparação, apenas silêncio. E o que ficou foi uma dor que parece cortar por dentro. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, olhando para o vazio, se perguntando como alguém que recebeu tanto do seu coração pôde decidir te deixar de lado. Essa sensação de rejeição não é apenas sobre perder alguém. Ela toca em algo muito mais profundo. A sensação de não ser suficiente. É como se, de repente, a vida tivesse mostrado um espelho cruel, refletindo todas as suas inseguranças. Aqui, você vai descobrir algo que pode mudar completamente essa dinâmica. Esse vídeo não é sobre correr atrás. Não é sobre implorar para que alguém volte. Não é sobre se humilhar ou tentar comprar atenção com migalhas de afeto. É sobre algo muito maior, muito mais poderoso. Eu vou te mostrar 5 atitudes que têm o poder de inverter os papéis. 5 atitudes que transformam a dor da rejeição em magnetismo irresistível. Atitudes que, ao serem vividas de forma autêntica, fazem com que quem te rejeitou comece a se perguntar: será que eu deixei escapar alguém que jamais vou encontrar novamente? Pense nisso. Existe uma diferença gigantesca entre perseguir alguém com desespero e atrair alguém pela sua transformação interior. Enquanto o desespero afasta, a autoconfiança silenciosa aproxima. Enquanto implorar destrói sua dignidade, uma postura firme e serena desperta curiosidade e arrependimento. É exatamente isso que você vai aprender aqui hoje. E eu preciso que você saiba de uma coisa desde já. A 4ª atitude que vou revelar é a mais poderosa de todas. Ela tem um impacto tão profundo na mente e no coração de quem te rejeitou, que muitas vezes provoca um choque emocional quase impossível de ser ignorado. Essa atitude tem o poder de mexer com a psique mais fechada, de gerar uma espécie de vazio interno no outro, um vazio que só pode ser preenchido pela lembrança da sua presença. Por isso, eu te digo agora, fique comigo até o final. Porque se você realmente aplicar essas 5 atitudes, não será você quem vai correr atrás, mas o outro quem vai sentir a necessidade urgente de te reencontrar. Esse vídeo não é sobre manipulação. Não é sobre truques baratos para impressionar. É sobre psicologia profunda, sobre autoconhecimento, sobre reconstrução interior. Porque somente quando você se reencontra é que o outro começa a perceber o valor que perdeu. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos ganha força no inconsciente. E quando alguém nos rejeita, o que está acontecendo, na verdade, é o despertar de um processo psíquico que pode ser invertido. O poder não está em mudar o outro, mas em transformar a si mesmo. É essa transformação que faz com que os papéis se invertam. Nos próximos minutos, você vai percorrer uma jornada que começa com a dor da rejeição, mas que termina com a descoberta de uma força que talvez você nunca tenha reconhecido dentro de si. E quando esse poder despertar, quem te rejeitou vai sentir, e pode até implorar para voltar. A rejeição tem um peso que vai além do simples afastamento. Não é apenas sobre perder uma pessoa, mas sobre perder a si mesmo em meio às dúvidas e ao silêncio. Quando alguém vira as costas, não leva apenas a presença física, mas também uma parte das certezas que sustentavam sua vida. É como se de repente o chão abrisse e tudo aquilo que parecia firme desmoronasse diante dos seus olhos. A mente entra em colapso tentando encontrar respostas. O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Será que poderia ter feito algo diferente? Esse é o início de uma das dores mais silenciosas e devastadoras que o ser humano pode viver. Você se pega revendo mensagens antigas, fotografias guardadas, lembranças de conversas que pareciam eternas. O vazio que se instala não é apenas a falta da pessoa, mas a sensação de que seu próprio valor foi colocado em xeque. Muitas vezes a rejeição vem acompanhada de silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, apenas a ausência. E é nesse vazio que sua mente começa a criar histórias, cenários e interpretações que, pouco a pouco, corroem sua paz interior. O mais doloroso não é apenas o abandono, mas a indiferença. É sentir que, enquanto você sangra por dentro, o outro segue sua vida, como se nada tivesse acontecido. Essa aparente frieza gera uma ferida ainda maior, porque toca na parte mais vulnerável do ser humano, o desejo de ser visto, reconhecido e valorizado. Quando esse reconhecimento não vem, nasce a ideia de que algo em você está quebrado, defeituoso ou indesejável. É um ataque direto à autoestima, um golpe que atinge a raiz da sua identidade. E o que muitos fazem diante disso? Correm atrás. Tentam conversar, pedem explicações, buscam um fechamento, mas cada tentativa frustrada só aprofunda ainda mais a ferida. Porque a energia do desespero, da insistência, é percebida pelo outro como fraqueza. E fraqueza não atrai, fraqueza afasta. Esse é o ciclo que prende milhares de pessoas em relacionamentos tóxicos ou em expectativas dolorosas. Quanto mais você insiste, mais distante o outro se coloca. É nesse ponto que precisamos virar a chave. Entender que a rejeição não é uma sentença, mas um convite. O inconsciente age em silêncio. E é justamente no silêncio da rejeição que algo novo começa a nascer.
A dor é um chamado para o autoconhecimento, para a reconstrução, para o reencontro com sua essência. Mas antes disso, é natural sentir o peso do abandono. E é importante validá-lo, reconhecer que ele existe e que faz parte do processo. Não adianta negar a dor, porque o que é negado cresce ainda mais forte dentro de nós. Imagine agora alguém que você conhece, ou até você mesmo tentando lidar com essa sensação. Deitar a cabeça no travesseiro à noite e reviver cada detalhe da rejeição, como se o cérebro não soubesse desligar. Esse é o momento mais cruel, porque a solidão fala mais alto. Mas é também aí que surge a oportunidade de algo grandioso. Perceber que a rejeição não é sobre falta de valor, mas sobre redirecionar sua energia. Quem te rejeitou abriu espaço para que você se reencontre, se reconstrua e desperte uma força que até então estava adormecida. Essa é a dor que será transformada nas próximas atitudes. Depois de sentir o peso da rejeição, chega o momento em que a mente pode tomar dois caminhos. O primeiro é continuar girando em círculos, se alimentando de dor, insegurança e desesperança. Esse caminho é o mais comum, mas também é o que mais afasta. O segundo caminho, no entanto, é o da virada de percepção. É quando você decide que, em vez de correr atrás, vai transformar a sua dor em poder. Essa escolha muda tudo. A verdade é que correr atrás de alguém que decidiu te rejeitar quase nunca traz resultados positivos. Cada mensagem enviada sem resposta, cada tentativa de contato ignorada, cada gesto desesperado apenas reforça a ideia de que você está disponível demais, previsível demais, carente demais. Isso não desperta atração, não desperta arrependimento. Pelo contrário, cria uma distância ainda maior. A mente humana funciona de uma maneira curiosa. Valorizamos aquilo que nos parece raro, que não está disponível em excesso. Quando você insiste, transmite o oposto. É como oferecer água em um copo já cheio. O excesso não atrai, apenas transborda. A virada começa quando você entende que a rejeição não é o fim, mas uma oportunidade de inversão. É nesse ponto que a psicologia profunda de Jung se conecta com a vida real. Ele dizia que aquilo que você resiste persiste. E quando você resiste ao afastamento, quando insiste em manter algo que já não existe, você alimenta o ciclo da rejeição. Mas quando você aceita o afastamento com serenidade, algo muda. A energia que antes sustentava a dor começa a se transformar em magnetismo. Essa mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. A virada não está em convencer o outro, mas em convencer a si mesmo de que você não precisa mendigar amor. Quando você para de perseguir, o jogo psicológico começa a se inverter. O silêncio deixa de ser fraqueza e passa a ser força. A ausência deixa de ser vazio e se torna presença invisível. Você deixa de ser previsível e começa a ser enigma. E o enigma sempre atrai mais do que a previsibilidade. Pense em como isso acontece no dia a dia. Quantas vezes você só percebeu o valor de algo depois que perdeu? É um padrão humano. O mesmo acontece nos relacionamentos. Quando você se afasta com dignidade, sem implorar, sem se humilhar, a mente do outro entra em conflito. Ele esperava desespero, mas encontrou serenidade. Ele esperava insistência, mas encontrou silêncio. Essa quebra de expectativa é o gatilho inicial do arrependimento. A virada de percepção também exige que você entenda uma verdade profunda. Você não está lutando para recuperar alguém. Você está lutando para recuperar a si mesmo. O retorno do outro pode até acontecer como consequência, mas não deve ser a meta. A meta é a sua reconstrução interior. Porque quando você se reencontra, você se torna irresistível. E é essa transformação, não os pedidos, que fazem o outro começar a se questionar. É nesse ponto que o jogo muda. Você deixa de ser o rejeitado e começa a ser o desejado. A primeira atitude capaz de transformar completamente a dinâmica da rejeição é o silêncio, mas não um silêncio vazio, de quem simplesmente some sem direção. Estou falando de um silêncio consciente, estratégico e, acima de tudo, curador. O silêncio que não busca punir o outro, mas que serve para restaurar a sua própria dignidade. Ele é poderoso porque quebra padrões emocionais que costumam se repetir após o abandono. Quando alguém nos rejeita, o impulso natural é reagir. É enviar mensagens, buscar explicações, pedir uma segunda chance, tentar ser ouvido de qualquer forma. O problema é que esse movimento entrega todo o poder ao outro. Você mostra que está disposto a se curvar, que sua paz depende daquela presença. E isso, inevitavelmente, enfraquece a sua posição. O silêncio consciente, por outro lado, é a decisão de não reagir. É recusar a previsibilidade. É negar ao outro a confirmação de que ainda tem controle sobre você. Imagine a expectativa de quem te rejeitou. Talvez esperasse desespero, lágrimas, insistência, telefonemas. Ao não receber nada disso, o outro se depara com um vazio inesperado. E o ser humano não lida bem com o vazio. Onde não há respostas, a mente começa a criar perguntas. Será que ele seguiu em frente tão rápido? Será que ela encontrou alguém melhor? Será que não era tão dependente quanto eu pensava?
Essas dúvidas são sementes que brotam justamente porque você soube se retirar com silêncio. O silêncio também funciona como um espelho. Ele não mostra nada diretamente, mas faz o outro encarar a si mesmo. Sem suas mensagens, sem suas explicações, sem sua presença insistente, a pessoa passa a lidar apenas com suas próprias escolhas. E nesse confronto interno, muitas vezes surge o arrependimento. Porque agora não há distração, apenas a ausência que pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. Mas aqui está o ponto crucial. Esse silêncio não pode ser usado como um jogo, uma manipulação para provocar o outro. Ele precisa nascer de dentro, de uma decisão verdadeira de se respeitar. Você não se cala para que alguém volte. Você se cala para ouvir a sua própria alma, para redescobrir a força que o abandono tentou roubar. Esse é o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de presença invisível. Ele é sentido no ar, percebido nas entrelinhas, carregado de energia não verbal. O que você resiste persiste. O silêncio consciente não resiste ao afastamento, mas o aceita com dignidade. E é essa aceitação que interrompe o ciclo da dependência emocional. De repente, você já não é mais o perseguido. Pelo contrário, quem antes se sentia no controle começa a experimentar o desconforto da dúvida. O silêncio inverte os papéis, sem uma única palavra. Essa é a primeira atitude que inicia a verdadeira transformação. Retirar-se com dignidade. Não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. Quando o outro perceber que você não precisa dele para se sentir inteiro, será inevitável a pergunta: será que eu perdi algo raro demais? E é nesse momento que a semente do arrependimento começa a germinar. A segunda atitude é a reconstrução. Depois do silêncio, depois de se retirar com dignidade, chega o momento de olhar para dentro e começar a se erguer novamente. A rejeição, por mais dolorosa que seja, tem o poder de abrir um espaço. E é dentro desse espaço que nasce a oportunidade de se reconstruir, não como alguém que busca agradar para ser aceito, mas como alguém que finalmente se reencontra com sua essência. É natural que a rejeição desmonte partes de quem somos. Você se sente despedaçado como se tivesse perdido não apenas uma relação, mas também uma parte de si. Mas é justamente nesse colapso que se encontra a chance da transformação. Você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A rejeição expõe sombras, inseguranças, feridas antigas. E o processo de reconstrução é integrar essas partes, não escondê-las. É olhar para si mesmo com sinceridade e decidir: agora eu me reinvento, mas dessa vez sendo verdadeiro. Essa reconstrução não é sobre criar uma versão artificial para impressionar. Não é sobre postar nas redes sociais uma vida que você não vive, ou fingir mudanças superficiais. É sobre retomar seus sonhos, suas paixões, aquilo que você deixou de lado enquanto se perdia tentando agradar. Pense: quantas coisas você abriu mão? Quantas vontades engavetou? Quantos projetos paralisou porque estava ocupado demais buscando a validação de alguém? Reconstruir-se é retomar tudo isso. É lembrar quem você era antes da rejeição. E mais do que isso, descobrir quem você pode ser a partir dela. E aqui está o ponto fascinante. Quando essa transformação começa a acontecer de verdade, ela se torna visível. Não porque você exibe, mas porque você se torna. A autenticidade irradia. Pessoas inteiras não precisam implorar amor. Elas inspiram amor. Essa mudança se percebe nos detalhes, no brilho do olhar, na postura mais firme, na forma como você fala de si mesmo e encara o mundo. O outro, mesmo à distância, percebe. Seja através de encontros casuais, comentários de amigos em comum, ou até pelas redes sociais. O inconsciente capta o que as palavras não dizem. Algo mudou. Essa transformação mexe profundamente com quem te rejeitou. Porque o ser humano tem dificuldade em lidar com a ideia de perda de algo valioso. O que antes parecia descartável, agora ganha peso. O que antes parecia comum, agora se revela raro. O arrependimento nasce dessa comparação. Eu deixei escapar alguém que evoluiu, que se tornou melhor, mais inteiro, mais autêntico. Mas o segredo é este. Essa reconstrução não deve ser feita pelo outro, mas por você. Se tentar mudar apenas para mostrar, o inconsciente do outro vai perceber a falsidade. A energia da ilusão sempre se quebra. Mas quando a mudança é real, ninguém consegue ignorar. E é exatamente isso que torna essa segunda atitude tão poderosa. Reconstruir-se de dentro para fora, sem máscaras, sem esforços forçados, apenas autenticidade. Quando você faz isso, algo profundo acontece. A lembrança que o outro tem de você começa a ser reinterpretada. O que antes não tinha valor agora é visto com olhos diferentes. E mais uma vez, os papéis se invertem. Você não é mais o rejeitado. Você é alguém que inspira, que provoca dúvida, que desperta arrependimento. Reconstruir-se é se tornar inesquecível. A terceira atitude é elevar a sua energia. Depois do silêncio e da reconstrução, chega um momento em que algo invisível começa a mudar dentro de você. É como se a sua frequência vibrasse em um novo nível, e isso não passa despercebido. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade.
Acontecimentos e conexões que não estão ligados por causa e efeito, mas por sentido. Quando você se alinha com sua essência, quando cura suas feridas internas e começa a viver de maneira autêntica, uma nova energia se forma ao seu redor. Essa energia não é uma pose, não é uma máscara. Não se trata de vestir roupas caras, exibir status ou parecer feliz para impressionar. Isso seria apenas mais uma tentativa vazia de validação. A energia verdadeira nasce do reencontro com o seu próprio self. É silenciosa, mas magnética. É sutil, mas impossível de ignorar. Pessoas que se conhecem profundamente carregam consigo um tipo de aura que inspira confiança, curiosidade e até mistério. Não é algo que se explica, é algo que se sente. E aqui está o ponto. Quem te rejeitou vai sentir essa mudança, mesmo que não entenda de onde ela vem. Talvez encontre você pessoalmente e perceba um brilho diferente no olhar. Talvez veja uma foto sua e note uma força que antes não estava ali. Talvez ouça falar de você por amigos em comum e sinta um incômodo inexplicável. Essa percepção é o efeito direto da sua nova energia. Você não está mais vibrando na carência, mas na completude. Não está mais pedindo por amor, está transbordando amor. Esse magnetismo é devastador para quem acreditava ter controle sobre você, porque antes havia previsibilidade. O outro sabia como você reagiria, com dor, desespero e insistência. Agora esse script foi rompido. Você não é mais o mesmo, e essa mudança desestabiliza, porque a mente humana teme perder aquilo que não consegue mais controlar. O silêncio já havia plantado a dúvida, a reconstrução já havia despertado o arrependimento, mas agora, a sua energia elevada cria o verdadeiro abalo, a sensação de que talvez seja tarde demais. O que torna essa atitude tão poderosa é que ela não pode ser fingida. Você não pode imitar essa energia, porque ela não nasce de aparência, mas de autenticidade. Só quem mergulha nas próprias sombras e renasce delas, carrega essa força silenciosa. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta. E é exatamente esse despertar que faz com que a sua presença se torne magnética. Essa energia elevada também muda a forma como você ocupa o espaço no inconsciente coletivo. Você deixa de ser lembrado como alguém que implorava por atenção e passa a ser lembrado como alguém que inspira. Isso cria uma dúvida profunda em quem te rejeitou. Será que eu perdi algo único? Algo que jamais vou encontrar novamente? Essa dúvida não nasce das palavras, mas da sua nova vibração. Ao elevar sua energia, você se torna mistério. Você se torna raridade. E ninguém resiste à sensação de estar diante de algo raro. Essa é a força da terceira atitude. Tornar-se magnético não por esforço, mas por autenticidade. A quarta atitude é uma das mais poderosas e também uma das mais desafiadoras. Romper os vínculos ocultos que ainda te prendem a quem te rejeitou. Esses vínculos não são visíveis, não estão em mensagens ou telefonemas, mas no campo invisível do inconsciente. As ligações arquetípicas que funcionam como fios invisíveis entre duas pessoas, e enquanto esses fios não são cortados, o vínculo permanece vivo, alimentando a dependência emocional. Você pode até ter se afastado fisicamente, pode até ter ficado em silêncio, pode estar em processo de reconstrução, mas se no fundo ainda vive esperando que o outro volte, o vínculo continua ativo, e enquanto ele existir, a sua energia continuará acessível para quem te rejeitou. É como deixar uma porta entreaberta. Por mais que pareça fechada, o outro sempre sabe que pode entrar quando quiser. Essa disponibilidade inconsciente é o que precisa ser rompido. Romper esse vínculo exige coragem. Não é um ato de orgulho, não é dizer, não quero mais saber de você apenas da boca para fora. É uma decisão interior, profunda, de se libertar de verdade. É olhar para dentro e aceitar. Essa pessoa fez parte da minha história, mas não define o meu futuro. Esse rompimento não acontece em um instante, mas é um processo de desapego emocional, energético e espiritual. Quando você realmente corta esse fio invisível, algo extraordinário acontece. A pessoa que te rejeitou começa a sentir uma ausência diferente. Não é mais o silêncio estratégico, não é apenas a sua reconstrução visível, mas a perda do acesso ao seu mundo interno. É como se, de repente, o canal psíquico tivesse sido fechado. E esse fechamento provoca um impacto devastador. A mente do outro entra em desespero, porque percebe que perdeu algo que antes estava garantido. Esse é o momento em que a rejeição se transforma em arrependimento profundo. O outro começa a reviver lembranças, a sentir falta da sua energia, a procurar sem saber o que exatamente perdeu. É um vazio que se torna insuportável. Muitos voltam não por amor verdadeiro, mas pelo pânico de perder para sempre o acesso àquilo que antes tinham como certo. Mas aqui está a verdade. Você não rompe esse vínculo para provocar o outro. Você rompe para libertar a si mesmo. Esse é o verdadeiro renascimento. É quando você entende que não precisa mais carregar a esperança secreta de um retorno. Você já não depende disso. Você segue em frente. E essa postura, por si só, é profundamente magnética. Pessoas maduras espiritualmente carregam suas cicatrizes como troféus.
Elas não escondem a dor que viveram, mas mostram como essa dor se transformou em força. E essa força é irresistível. Romper vínculos ocultos é afirmar que a sua alma está pronta para algo maior. É parar de viver pelo fantasma de um passado e começar a viver pela construção de um futuro. Quando você faz isso, o outro sente, e muitas vezes implora para voltar. Mas a diferença é que agora você não depende mais dessa volta. Você está livre. A quinta e última atitude é também a mais transformadora de todas: seguir em frente. Até aqui, você aprendeu a importância do silêncio, da reconstrução, da elevação da energia e da quebra dos vínculos ocultos. Mas nada disso atinge o seu verdadeiro poder se no final, você não tiver coragem de dar o passo definitivo, caminhar rumo ao seu destino sem olhar para trás. Seguir em frente não significa esquecer como se nada tivesse acontecido. Não é negar a dor ou fingir que a rejeição não deixou marcas. Pelo contrário, significa honrar o que você viveu, reconhecer suas feridas, mas escolher não ser prisioneiro delas. O objetivo mais profundo da vida é a individuação, tornar-se aquilo que você realmente é. E você só consegue trilhar esse caminho quando decide que o passado já não define mais quem você será. O erro mais comum de quem foi rejeitado é viver preso ao talvez. Talvez ele volte. Talvez ela perceba o que perdeu. Talvez ainda exista uma chance. Mas a vida não pode ser construída em cima de talvez. Viver esperando é viver paralisado. E é justamente essa paralisia que faz tantas pessoas perderem anos preciosos. Seguir em frente é romper com essa espera. É dizer para si mesmo: eu sou o suficiente mesmo que ninguém mais veja isso. Eu sigo, porque a minha vida tem valor, com ou sem o outro. Esse movimento é libertador. Quando você se dá permissão para construir um futuro independente do retorno de quem te rejeitou, sua energia se expande. Você começa a enxergar novas possibilidades, novas conexões, novos caminhos. É como se o peso que te prendia ao passado finalmente fosse solto. E essa leveza é magnética. Pessoas que vivem com um propósito, que caminham de forma autêntica, que não dependem da aprovação externa, irradiam uma força rara. E o paradoxo é esse. É justamente quando você deixa de esperar que o outro volte, que ele sente de forma mais intensa a sua ausência. Porque agora você já não é mais o mesmo. Não é mais a pessoa carente, dependente e fragilizada. Você se tornou alguém inteiro, que não implora, que não pede, que não precisa. Esse tipo de presença é impossível de ser ignorada. Quem te rejeitou pode até sentir vontade de implorar para voltar. Mas nesse momento, a diferença é que você já não precisa mais disso. Seguir em frente é se tornar dono da sua própria história. É parar de viver orbitando em torno da aprovação de alguém e começar a viver guiado pela sua própria luz. É redescobrir talentos, paixões e propósitos que estavam adormecidos. É preencher sua vida com sentido real, não com expectativas de retorno. É florescer mesmo depois da tempestade. E quando você floresce, a vida floresce ao seu redor. Quem te rejeitou pode até bater a sua porta novamente, mas você já não está mais esperando. Porque o maior reencontro não foi com o outro, foi com você mesmo. Essa é a quinta atitude. Seguir em frente, sem medo, com coragem, com amor próprio. E é exatamente isso que te torna inesquecível. Agora que você percorreu essa jornada completa, é hora de olhar para trás e reconhecer o quanto evoluiu. A rejeição que no início parecia o fim, se revelou apenas o estopim de uma transformação profunda. Você aprendeu que não é correndo atrás que se conquista respeito, mas se afastando com dignidade. Descobriu que o silêncio consciente tem mais poder do que qualquer palavra. Percebeu que reconstruir-se de dentro para fora é mais magnético do que tentar impressionar por fora. Entendeu que sua energia elevada pode mudar a forma como o mundo inteiro te enxerga. E finalmente, percebeu que romper vínculos ocultos e seguir em frente são passos definitivos para conquistar liberdade emocional. O que aconteceu aqui não foi apenas um conjunto de estratégias para tentar recuperar alguém. Foi um processo de renascimento. A cada atitude você deixou para trás uma parte de si que estava presa no ciclo da dependência e, pouco a pouco, recuperou a sua essência. E essa é a verdade mais poderosa. Quem se reencontra nunca mais se perde. Não existe despertar de consciência sem dor. E você sentiu essa dor. Sentiu o peso da rejeição, a solidão, a ausência. Mas, em vez de se afundar nela, você escolheu atravessá-la. Transformou a ferida em portal, a perda em aprendizado, o silêncio em força. Hoje você não é mais a mesma pessoa que foi deixada de lado. Você é alguém mais consciente, mais inteiro, mais magnético. E aqui está o paradoxo que torna essa jornada tão especial. Quando você deixa de implorar por amor, é nesse momento que se torna irresistível. Não porque jogou, não porque manipulou, mas porque mudou de dentro para fora. Sua energia agora vibra em outra frequência. Você não precisa mais de aprovação porque descobriu que já era suficiente desde o início. Quem te rejeitou pode até sentir a ausência como um abismo, pode até implorar para voltar, mas você já não depende mais disso, porque já voltou para o seu próprio coração.
Agora eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que essas palavras tocaram diretamente a sua alma, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva o que mais te marcou, porque quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, você transforma. Essa é uma forma simbólica de dizer ao universo: eu despertei. Eu voltei para mim mesmo. E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo processo, compartilhe. Às vezes, uma palavra chega no momento exato e salva alguém do abismo do autoabandono. Não guarde apenas para si o que pode transformar a vida de outra pessoa. Por fim, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando os próximos conteúdos. Não por mim, mas por você. Porque a sua jornada não termina aqui. Ela apenas começou. E cada passo que você der a partir de agora será guiado pela força que você reconquistou. Você não precisa mais correr atrás. Você não precisa mais implorar. Você não precisa mais se perder em busca de alguém. Porque agora, finalmente, você voltou para si mesmo. E isso é o que torna você impossível de ser esquecido.